Pessoal, vamos para mais uma questão aqui. Questão 31. Essa aqui é uma questão mais pesadinha, tá? Eu até te dou um conselho. Ela é uma questão literal. Então, talvez, o que você pode fazer? Eu sugiro isso, tá? Quando a questão é literal ou quando a questão apresenta números grandes. Se a questão apresentar números grandes, tenta refazer a questão, remodelar a questão com números menores, né? E no caso de uma questão literal, tente fazer ela numericamente, tá? Então aqui, ó, seja n um número natural maior ou igual que zero, né? Calcule de quantas maneiras distintas n bolas idênticas podem ser distribuídas entre Luiz e Antônio. Você pode resolver esse problema para 5 bolas, 6 bolas, 10 bolas, para você entender o raciocínio. E aí depois você generaliza isso para n, tá bom? Então, por exemplo, vamos pegar n igual a 5, vai. N igual a 8, para não ficar tão pequeno também, por causa dos itens B e C depois. Tá? Então, imagine por um instante que o n é 8. Então, eu quero distribuir 8 bolas entre o Luiz e o Antônio. Então, se você montasse uma tabelinha, ó, é muito fácil. Poxa, o Luiz pode receber 0. Ele fala aqui embaixo, na observação, consideram-se válidas as distribuições nas quais uma ou mais pessoas não recebam bola alguma. Então, o cara pode receber 0 bolas, tá bom? Se não pudesse, também não seria tão mais difícil o problema, porque você pode simplesmente já distribui uma bola para cada um. Todo mundo tem no mínimo uma bola. E aí você resolve o problema de novo, tá? Com as bolas restantes. Então, por exemplo, para n igual a 8, se eu não quero que nem o Luiz, nem o Antônio receba 0 bolas, dá uma bola para cada um, sobra 6. E agora você resolve de quantas maneiras eu posso distribuir 6 bolas entre os dois, podendo cada um receber 0 bolas dessas 6, porque ele já tem uma já. Então uma adaptaçãozinha bem simples. Tá? Mas aqui a gente não vai precisar, porque ele deixou permitido o cara receber 0 bolas. Então, ó, o Luiz pode receber de 0 a 8. E o Luiz vai receber o complemento. 8, 7, 6, 5. Tá? É fácil de perceber. De 0 a 8 são quantos números? De 0 a 8 é 9. Isso ia mudar se eu trocasse o n, em vez de 8, o n fosse 12, por exemplo. Ia mudar os números, mas o raciocínio não ia mudar. A minha tabela, por exemplo, com n igual a 12, e aí de 0 a 12. De 0 a 12 são 13. Então me parece que é sempre um a mais do que o número de bolas. Pronto, você já entendeu, já dá para generalizar. Tá bom? Então o item A, vou até deixar aqui. Ó. Luiz, esse eu posso resolver na forma de texto. Ó. Luiz pode receber de 0 a n até n bolas. Ou seja, existem n mais 1 maneiras de distribuir, né, ou de entregar as bolas para Luiz. Né? Antônio recebe o restante, né? Aqui não precisa falar nada. Antônio recebe o restante. Não tem nada para decidir. Então, o n mais 1 aqui já é a nossa resposta. Tá? Então, está aqui uma maneira. Só que essa técnica aqui só funciona para 2 caras. No item B, que são 3 caras, eu não vou conseguir fazer dessa mesma maneira. Tá? Eu vou ter que criar outra estratégia. Tá bom? Para isso, eu vou já te mostrar a estratégia funcionando no caso do item A. Tá? Então, eu vou fazer o item A de novo, só que agora de uma outra maneira. Eu vou usar aqui? Vou usar uma técnica que nós já vimos
No exercício 9, tá? Se você voltar aqui na lista, no exercício 9, nós usamos essa técnica. Eu vou chamar de L o número de bolas que Luiz recebeu. Eu vou chamar de A o número de bolas que Antônio recebeu. Então, o que eu preciso? Eu preciso que L mais A seja igual a N. Ou, no nosso exemplo, seja igual a 8. Primeiro eu vou fazer com 8, depois eu faço com N. E aí, você vai ter que lembrar, se você não lembra, volta lá na questão 9, tá? E assiste de novo a resolução da questão 9. Eu acho que é 9. Vou até conferir aqui para não falar besteira. Isso, exatamente, a questão 9, tá bom? Que é a questão dos 5 pescadores. O pessoal vai tentar adivinhar quantos peixes cada um pegou, tá bom? Eu tenho que achar soluções inteiras para isso. O que a gente usou lá na questão 9? Aquela técnica dos bastões. Então, por exemplo, escreve uma solução. Ah, pode ser 4 mais 5? Pode. Mas represente essa solução assim, ó. 1, 2, 3, 4, mais 1, 2, 3, 4, 5. E aí, qualquer solução é simplesmente um embaralhamento desses símbolos. Mas o que eu tenho aqui? Ficou feio. Aqui eu tenho 9 símbolos permutando. 9 símbolos permutando. Só que são símbolos que alguns são iguais, né? Os bastõezinhos são todos iguais entre si. Quando eu troco 2 bastões de lugar, bastão com bastão, não gera permutação nova. Quando eu troco o bastão com o sinal de mais, gera permutação nova. Então aqui, como que eu vou contar, né? Quantas permutações eu consigo? São 9 símbolos, então 9 fatorial. Pensa que é uma palavra de 9 letras, tá? Você pode pensar assim também. Só que dessas 9 letras, 8 são idênticas à letra bastão, tá bom? Então eu vou dividir pelo 8 fatorial, isso dá 9, tá? E eu posso generalizar isso. Então se eu pensar em L mais A igual a N, o que vai acontecer? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, blá, 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 mais os bastões aqui. São quantos bastões? Os bastões é exatamente igual o número de bolas. Né? No exemplo numérico foi o 8. Agora aqui são N. Então são N símbolos permutando. Então pronto. Vai ficar N mais 1 fatorial. O que é N mais 1? São os N bastões mais um sinal de mais. Então, N mais uma letras, né? Símbolos. Só que aqui eu tenho letras repetidas. Quem é repetido? Opa, até escrevi errado aqui, né? Aqui não é N, é N mais 1. N mais 1 símbolos permutando, tá bom? N bastões mais um sinal de mais. Então, são N mais 1 fatorial permutações dividido por N fatorial. O que é esse N fatorial embaixo? É para descontar o fato dos N bastões serem iguais. Aqui vai cortar, né, o N fatorial em cima, embaixo, dá simplesmente N mais 1. Então, essa aqui é a resposta do item A. Tá? Então, é uma técnica importante, né? Não vou nem chamar de técnica, mas é uma ideia importante. O exercício é literal. Faz um caso numérico para você entender, porque às vezes no caso direto e para o caso literal você pode ficar meio perdido. Tá? Então, faça um caso numérico, para você achar uma estratégia e depois você replica isso no caso literal. Tá bom? Agora o item B ficou fácil. O item B calcule de quantas maneiras distintas N bolas idênticas podem ser distribuídas entre Pedro, Luiz e Antônio. Então, é a mesma coisa, só que para 3 pessoas. Vou passar para outra folha aqui, ó. Então, é Pedro mais Luiz mais Antônio. Vou fazer direto, tá? Vou fazer igual a N. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter algumas bolas ali para o Pedro,
mais algumas bolas para o Luiz, mais algumas bolas para o Antônio, né? Perceba que nessa situação estão contempladas as situações onde uma ou duas pessoas não recebem bola nenhuma. É só você colocar todos os bastões depois de um sinal de mais, né? Não deixar nenhum sinal de mais antes do primeiro, quer dizer que o Pedro não recebeu bola nenhuma. Se eu deixar aqui o meio, ó, vazio, assim, significa que o Luiz não recebeu bola nenhuma. Ó, deixa eu fazer aqui. Ó, isso aqui significa que o Luiz não recebeu bola nenhuma. Ou se eu fizer isso, significa que o Antônio não recebeu bola nenhuma. Tá bom? Então, essas possibilidades estão contadas dentro das permutações já. O que eu vou ter aqui? N bastões e 2 sinais de mais. Então, isso me dá N mais 2 símbolos. É só fazer a permutação. Ó, N mais 2 fatorial dividido por... Agora, cuidado. O que eu tenho de letra repetida? Eu tenho os N bastões e eu tenho também agora os 2 sinais de mais. Então, tem que permutar os 2 sinais de mais também. Conta como se fosse uma letra repetida. Ok? Posso abrir o fatorial? Ó, aqui vamos fazer com calma, né? N mais 2 vezes N mais 1, vai descendo, vezes N fatorial. 2 fatorial é 2, tá? Vezes N fatorial. Fatorial igual eu posso cancelar, ó. Pronto. Então, o item B é N mais 2, N mais 1, dividido por 2. Está aqui o número de maneiras de se distribuir N bolas entre 3 pessoas. Beleza? Bom, e agora a novidade mesmo do exercício é o item C. O item C é diferente. Eu vou usar a mesma técnica, mas vou ter que adaptar um aspecto. Vamos lá. Considere agora um número natural K, né? O K de 0 a N. Supondo que cada uma das distribuições do item B tem a mesma chance de ocorrer, determine a probabilidade de que, após uma dada distribuição, Pedro receba uma quantidade de bolas maior ou igual a K. Então agora eu estou aqui de novo, né, com 3 caras, Pedro mais Luiz mais Antônio. Isso tem que dar N, só que eu tenho uma condição, o P tem que ser maior ou igual a K, onde K é um número menor ou igual a N. Né? Nossa, agora tem muita letra, não estou entendendo nada. Então faz um exemplo numérico, vamos discutir rapidinho um exemplo numérico aqui. Ó. Se eu quisesse distribuir entre 3 caras, Pedro, Luiz e Antônio, 10 bolas, ok? 10 bolas. Só que eu quero que o Pedro receba no mínimo 3 bolas. Estou impondo uma condição desse tipo. Se eu resolver essa equação aqui, ignorar o P maior ou igual a 3, se eu focar só nisso aqui e aplicar a técnica dos bastões, o que vai acontecer? Eu vou estar contabilizando distribuições em que o Pedro recebe 0 bolas, 1 bola e 2 bolas. E o restante também, 3, 4. Mas o 0, 1 e 2, né? P igual a 0, P igual a 1, P igual a 2, eu gostaria de evitar. Por quê? Porque eu estou com a condição P maior ou igual a 3. Só que se eu ignorar isso e só resolver o problema, usando os bastõezinhos lá, do jeito que a gente discutiu até agora, eu não estou evitando P0, P igual a 0, P igual a 1 e P igual a 2. Entendeu? Então, olha só que sacada interessante. Eu quero P maior ou igual a 3. Certo? Deixa eu voltar aqui.
Eu quero P maior ou igual a 3. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou chamar um P' aqui, ó. P' de... Aliás, eu vou chamar o P só. Eu vou falar que o meu P é um P' mais 3. Onde o P', ele sim pode ser maior ou igual a zero. Ou seja, esse P', na verdade, o que é? É o número de bolas que o Pedro recebeu além das 3 primeiras. Então, esse 3 aqui, ó, esse 3 aqui já está garantido. Peraí, se eu quero que o Pedro receba 3 ou mais, já põe 3 na mão dele já. 3 é a certeza que ele vai ter. E agora as 7, presta atenção, as 7 bolas restantes eu posso distribuir sem me preocupar se eu vou dar mais uma bola para o Pedro ou não. Porque se eu não der, quantas bolas ele recebeu? As 3 primeiras que eu já tinha colocado na mão dele. Aí se eu colocar mais uma bola, né? Se o Pelinha for 1, quer dizer que o Pedro recebeu uma bola? Não, ele recebeu 4. As 3 primeiras mais essa bola, ok? Então, quando eu trabalho com essa equação aqui, P, L e A podem ser zero. Se eu não quero que um deles seja zero, eu faço esse truque aqui. Falou? Então, esse P aqui eu vou trocar por P' mais 3 mais L mais A igual a 10. O A pode ser zero? Pode. O L pode ser zero? Pode. O P' pode ser zero? Pode. Porque eu já coloquei 3 bolas para o Pedro. Tá? Então, eu vou transformar o problema onde o P não podia ser zero num problema onde o P' pode ser zero. Porque aí a técnica dos bastões vai funcionar. Só que a minha equação vai mudar. A minha equação vai virar P' mais L mais A igual a 7, né? Eu peguei esse 3 aqui e subtraí para o lado de lá. E agora eu tenho que resolver essa equação. Não mais igual a 10, mas igual a 7. Agora é normal. Então vão ser 7 bastões e 2 sinais de mais. Então são 9 símbolos. 9 fatorial, 7 fatorial, 2 fatorial. Pronto. Isso aqui é o número de maneiras de distribuir as bolas, de distribuir 10 bolas, garantindo que o Pedro recebeu no mínimo 3. Deu para entender? Agora é só eu adaptar esse raciocínio para um caso genérico N, né? E K. Tá? Mas é isso. Depois fazer a probabilidade é fácil. É só pegar o número que eu obtive aqui e dividir pelo item B. O item B já está feito, não tem nada demais. Tá bom? Então é isso. Tá? Então, ó, fiz aqui um caso numérico para você entender a técnica. Agora só vamos aplicar a técnica no caso genérico. Tá bom? Se você quiser, depois você bate um print aqui. Agora vamos limpar aqui para fazer o caso genérico. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, ó, o P, eu vou falar que ele é um P' mais K. Mais L, mais A, igual a N. Então, o A pode ser zero? Pode. O L pode ser zero? Pode. O K é um número, ok? Número fixo. O P' pode ser zero? Pode. Porque se o P' for zero, quer dizer que o Pedro recebeu K bolas. Se o P' for 1, é porque o Pedro recebeu K mais uma bolas. Se o P' for 2, é porque o Pedro recebeu K mais 2 bolas. Pronto. Assim ele recebeu um número de bolas maior ou igual a K. Tudo bem? Como esse K é um número fixo, a gente vai, né, igual eu fiz no exemplo numérico ali, subtrair ele. Vai virar a equação P' mais L mais A igual a N menos K. Então aqui eu tenho N menos K bastões e 2 sinais de mais. Então, ao todo, eu tenho N menos K mais 2 símbolos
permutando. Então, vamos fazer as permutações? Vai ficar n menos k mais 2, 2 feio aqui, n menos k mais 2 fatorial, dividido pelo quê? São n menos k bastões idênticos. Então, n menos k fatorial. E são dois sinais de mais idênticos. Então, 2 fatorial. O fatorial de cima é maior, né? Então, vai ficar n menos k mais 2, n menos k mais 1, né? Você diminui, ó. Mais 2, tira 1. Mais 1, tira outro. N menos k fatorial. Tudo isso sobre... Opa. N menos k fatorial vezes 2. Aqui a gente vai poder cortar, né? Esse fatorial com esse fatorial. E aqui tá, não é a resposta ainda, porque a pergunta dele é probabilidade, né? Mas aqui é o número de maneiras. Vamos escrever isso? Número de maneiras de Pedro receber, no mínimo, k bolas. Tá? Deu n menos k mais 2, n menos k mais 1, dividido por 2. Agora, a probabilidade é só fazer esse número dividido pelo item B. Nada demais, tá bom? Então, vamos escrever assim, ó. A probabilidade, né, do Pedro receber K ou mais bolas, né, de receber bolas de forma que o Pedro receba número igual a K ou maior, né, número de bolas de Pedro ser maior ou igual a K, é o número que eu acabei de calcular. Ó, vamos fazer assim, ó. O número que eu acabei de calcular está aqui, dividido pelo item B. O item B está aqui, né? Ó. O item B está aqui. O bom do digital é isso, né? Não precisa ficar escrevendo. Pronto. Lógico. Agora você pode ajustar isso aqui. Na verdade, o que vai acontecer é só o 2 que vai simplificar. Aí então, essa probabilidade é n menos k mais 2, n menos k mais 1, dividido por n mais 2, n mais 1. Aqui não tem mais nada que a gente possa melhorar na nossa resposta, tá? Chegamos no mais simples possível. Ok? Tá aí. Então, assim, não é uma questão fácil, né? Não é uma questão fácil, mas não é uma questão impossível. O que torna ela uma questão difícil? O fato dela ser literal, né? Se ela fosse, talvez, direto uma questão numérica, talvez você ficasse mais à vontade, né? Mas é importante você entender, principalmente compreender essa técnica aí dos bastões, tá? Porque ela resolve problemas bem difíceis de uma maneira simples, ela simplifica essas situações, tudo bem? Então é isso. Essa aqui é a resolução do exercício 31 e a gente se vê no próximo vídeo, numa próxima questão. Um abraço e até a próxima.